Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, olhos castanhos, tenho barba, estou usando um boné virado para trás. Hoje nesse vídeo eu quero relatar uma situação que aconteceu comigo ontem. Como eu já comentei aqui, estou aprendendo a andar de bengala e a minha maior motivação para aprender a andar de bengala é que eu quero voltar a sair de casa sozinho. Eu tenho Stargardt e até os meus 15 para 16 anos eu conseguia ter uma vida normal, conseguia sair de casa sozinho, jogar futebol, andar de bicicleta. E dos 15 para os 16 anos eu perdi bastante a visão e eu tive medo de sair de casa sozinho. Eu já não conseguia mais andar de bicicleta, eu já não conseguia mais atravessar uma rua. Então, desde os meus 16 anos, toda vez que eu saio de casa, eu saio acompanhado com alguém. Hoje eu tenho 30 anos, então praticamente metade da minha vida eu tenho saído de casa com alguém, com alguma companhia, e metade da minha vida eu tenho feito de uma pessoa a minha bengala. Então esse ano eu senti a necessidade de mudar isso, aprender a andar de bengala, parar de fazer as pessoas de bengala e usar uma bengala de verdade e sair sozinho de casa, ter autonomia. E então eu tô aprendendo. Já tem 2 semanas que eu tenho ido ao instituto, numa cidade vizinha da minha. Eu sou aqui de Pompeia, e eu tenho ido para Marília para estar aprendendo a andar de bengala. E nessas 2 semanas que eu estou indo no instituto, eu estou indo acompanhado da minha esposa, né? Mesmo com a bengala, porque lá é uma cidade grande comparado à minha. Por exemplo, Pompeia, aqui onde eu moro, são 22 mil habitantes. Em Marília são 230 mil. Então, em 2 semanas eu ainda não me sinto seguro para estar indo para uma outra cidade sozinho. Mas o meu objetivo é, um dia, breve, começar a ir sozinho para Marília, com a minha bengala. Aqui em Pompeia já houve situações que eu saí com a bengala. Por exemplo, semana passada, se eu não me engano, eu fui a um parquinho com meu filho. Meu filho vai fazer 6 anos esse ano. Eu nunca tinha saído eu e meu filho para levar ele no parquinho. Sempre que eu ia, era eu, meu filho e minha esposa. Então, com a bengala eu pude levar o meu filho no parquinho. E o meu objetivo, como eu disse aqui, é um dia ir para Marília, sozinho com a minha bengala. E um obstáculo que eu tenho para ir sozinho é a questão do ônibus. Eu vou explicar melhor aqui. Eu pego o ônibus umas 6h10, 6h20 da manhã. Então ainda está escuro. O sol está começando a nascer. E quando eu entro no ônibus, apesar que tem luz dentro do ônibus, para mim ainda é muito escuro. E como está muito escuro para mim dentro do ônibus, eu não consigo perceber se tem uma pessoa sentada ou não nos bancos. Quando está escuro, eu não consigo ver a diferença de um banco livre para um banco com uma pessoa ocupando aquele banco. Então, toda vez que eu entro no ônibus, eu peço para minha esposa ir na minha frente e eu vou seguindo ela. Assim que ela acha um banco vazio, eu sento do lado dela. Mas pensando, né, nessa questão de querer ir sozinho para Marília, eu pensei assim, bom, eu tenho que vencer esse obstáculo, eu tenho que achar um meio de identificar um banco vazio. Então eu conversei com ela, eu falei assim, ó, a próxima vez que nós formos para Marília, eu vou na frente. Eu vou na sua frente e eu vou tentar achar um banco vazio. Então ontem nós fomos para Marília, para o instituto, e na hora de entrar no ônibus eu entrei na frente dela e fui tentar identificar um banco vazio. Eu passei uns 3, 4 bancos e aí eu pensei assim, eu vou tatear esse banco aqui para ver se tem alguém, porque eu não conseguia ver a diferença. E na hora que eu fui tatear aquele banco para ver se tinha uma pessoa ou não, a minha mão acabou batendo no rosto de uma pessoa. E foi uma sensação muito desagradável. Eu fiquei muito constrangido de ter batido a minha mão no rosto de uma pessoa. Obviamente eu pedi desculpa para aquela pessoa, e como ela me viu com a bengala na mão, ela identificou que eu não enxergava e ela aceitou a minha desculpa sem nenhum tipo de ressentimento. E
Abrindo um parênteses, eu vejo aqui um ponto positivo para a bengala. Talvez se eu não tivesse com a bengala na mão, ela poderia ser um pouco mal educada comigo, porque ela não entender por que que eu bati o rosto, por que que eu bati a mão no rosto dela. Então, muitas vezes, a pessoa que precisa usar a bengala e ela não usa, ela vai passar por certas situações como essa. A pessoa que precisa usar a bengala, mas não usa, aí ela vai andar num lugar público, ela vai pisar no pé de alguém, ou ela vai esbarrar em alguém, e a pessoa vai olhar para ela e não vai entender por que que ela está esbarrando, por que que ela está pisando no pé, por que que ela está trombando em alguma coisa. Agora, quando você está com a bengala, as pessoas vão olhar e vão entender, olha, aquela pessoa está pisando no pé de alguém, ou está esbarrando em alguma coisa, ou está trombando em uma outra pessoa porque ela tem dificuldade de enxergar. Então, voltando para a situação que aconteceu comigo, aí eu fui para o fundo do ônibus, eu até desisti de caçar um banco, eu pedi para minha esposa encontrar um banco, e eu sentei ali muito constrangido, muito mal de ter acertado o rosto daquela pessoa com a mão, e eu fui a viagem inteira chateado. Passava na minha cabeça, olha, eu não vou conseguir ir sozinho, eu não vou conseguir passar por esse obstáculo, eu não vou conseguir identificar se o banco está livre ou não, eu não quero mais bater a minha mão no rosto de ninguém. E foi um constrangimento, sabe quando você se sente constrangido que você queria desaparecer daquele lugar? Foi isso que eu senti. E durante o dia, quando me vinha essa situação, eu ficava muito mal. E eu realmente estava pensando assim que eu não ia conseguir ir sozinho, eu não ia conseguir vencer esse obstáculo. Até que ontem à noite eu me lembrei de uma história que um amigo meu me contou. Eu tenho um amigo que ele é cego. Ele disse que quando ele perdeu a visão, ele teve depressão, ele ficou um tempo trancado em casa, no quarto, sem querer sair. E um dia ele decidiu sair de casa, um dia ele decidiu viver. Então ele procurou aprender a andar de bengala. E ele falou que no primeiro dia que ele saiu com a bengala, ele estava andando na rua e perto de um ponto de ônibus ele caiu. E assim que ele caiu, as pessoas que estavam no ponto de ônibus começaram a rir. E ele teve essa mesma sensação. Ele falou para mim que a vontade que ele tinha naquele momento era levantar, sair correndo e voltar para o quarto dele, voltar para a casa dele e não sair nunca mais. Mas aí ele pensou, se eu fizer isso, se eu desistir, essas pessoas que riram, elas vão seguir a vida delas, elas nem vão lembrar mais disso, e eu que vou estar perdendo. E aí ele decidiu seguir em frente. E quando eu lembrei dessa história, me fez bem, porque eu pensei assim, eu não posso desistir. Foi chato bater a minha mão no rosto de uma pessoa? É claro que foi chato, é lógico que eu fiquei constrangido. Mas eu não posso desistir diante de um obstáculo. Eu não posso parar a minha evolução porque aconteceu uma situação ruim. Na semana que vem eu vou tentar achar uma outra estratégia. A minha esposa já me deu uma dica, ela disse que normalmente os lugares que estão mais livres está no fundo do ônibus, então na próxima vez eu vou subir, eu vou mais para o fundo do ônibus e eu não vou usar mais essa tática de tatear o banco, eu não vou usar, não deu certo. Eu vou tentar identificar e se eu não conseguir identificar com a visão, eu vou perguntar, tem alguém aqui no banco? Eu sei que às vezes é chato a gente ficar perguntando para as pessoas, mas tem situação que a gente tem que vencer a timidez e tem que perguntar. Essa é uma situação que eu vou ter que vencer a minha timidez. E se eu não conseguir identificar com a minha visão, eu vou perguntar: tem alguém sentado aqui? Porque eu não posso ficar batendo a minha mão no rosto das pessoas para tatear o banco e eu também não posso parar a minha evolução. Eu quero sair de casa sozinho. Eu quero ir para uma outra cidade sozinho. E eu vou ter que vencer esse obstáculo. Eu estou contando isso porque, assim como a história do meu amigo me ajudou, talvez essa história que eu estou contando para você possa te ajudar. Talvez agora você ouça essa história e pense: olha, isso não vai acrescentar nada para mim. Mas um dia você pode estar na mesma situação que eu. Um dia você pode entrar dentro de um ônibus e não conseguir enxergar se as pessoas estão sentadas ou não. E acontecer isso com você, você for tatear o banco e acertar a mão em alguém, e você ficar constrangido e pensar assim: olha, eu nunca mais vou entrar no ônibus, e você lembrar que eu passei por isso e que eu decidi vencer esse obstáculo. Eu acho muito importante o relato da experiência das pessoas, porque a experiência de alguém sempre vai ajudar uma outra pessoa. E essa é a minha intenção, tá ajudando você. Você, se um dia você passar por essa situação de constrangimento, de você tatear o banco e acertar a mão em alguém, ou você pisar no pé de alguém, trombar em alguém e falar assim: olha, eu não vou mais sair de casa porque
eu vivo trombando nas pessoas. Em primeiro lugar, use a bengala. Se você está numa situação que você é, não consegue desviar das pessoas, não consegue enxergar, se tem um lugar, não precisa ser num ônibus, mas você vai num lugar público e você não consegue identificar se tem um lugar livre ou não. Em primeiro lugar, use a bengala. Em segundo lugar, se acontecer um dia uma situação dessa, você não vê alguém trombar, bater a mão, você vai ficar constrangido, mas não desista, procura evoluir, porque essas coisas acontecem com todo mundo.